Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro aluno. Quem fala com vocês é Eduardo Borges e nós vamos para mais uma aula já de matemática básica, para você construir realmente aquele alicerce bem forte em matemática. Essa aula a gente vai falar de MDC, também chamado de máximo divisor comum. Na aula passada a gente falou de MMC. Eu falei com você sobre dois métodos, duas formas diferentes de calcular o MMC. Agora, a gente vai utilizar um sistema bem parecido, tá bom? Bem parecido para o cálculo de MDC, que são aqueles divisores, né? Então, vamos pegar aqui primeiro uma situação, né? Imagina bem que eu tenho a situação que eu quero calcular os divisores do número 12 e os divisores do número 30. Os divisores do número 30. Eu posso começar a fazer em sequência aqui, né? Quais são esses divisores? Vamos lá. Se eu começo aqui, ó, 12 dividido por 12 dá 1. Eu também posso dividir por 2, não posso? Posso também dividir por 3. E também posso dividir por 4. Repare bem esse ponto, que é um ponto bem interessante aqui, ó. Que 3 vezes 4 dá 12, ó. Agora a gente começa a fazer aqui, ó. 12 dividido por 2 dá quanto? 6. E 12 dividido por 1 dá 12. Você pode ver, se você conseguir notar bem aqui, ó, fica exatamente simétrico, né? Aqui, ó. 1 vezes 12 dá o 12, 2 vezes 6 dá o 12 e 3 vezes 4 dá 12. Vamos lá para os nossos divisores de 30 agora. 30. Eu vou começar com o número 1. E depois também dá para dividir por 2, né? Porque eles são pares, esse número é par. Dá para dividir também por 3. E por 4 já não dá, né? Por 4 já não dá. Eu posso dividir por 5. E quando eu divido 30 por 5, eu encontro o número 6, não é isso? 6, já repare bem aqui, ó, 5 vezes 6, 30. Aí eu posso começar a pegar aqui, ó. 30 dividido por 3 dá quanto? 10. E o 30 dividido por 2 dá 15. 30 dividido por 1, 30. Mais uma vez, o que aconteceu aqui, ó, foi ocorrendo uma simetria aqui, né? Aqui, ó, 1 vezes 30 dá 30, 2 vezes 15 dá 30, 3 vezes 10 dá 30, assim como 5 vezes 6 também dá 30. Ok? Então, esses aí são os divisores de 12 e de 30. O que a gente está falando aqui, nesse momento, nessa aula, é de máximo divisor comum. Quando eu falo de divisor sempre vai ser um número menor do que o número que eu estou trabalhando com ele. O divisor sempre vai ser um número menor do que eu estou trabalhando com ele. Ótimo, então vai ter que ser um número menor que 12 e 30. Tem que ser comum aos dois. E tem que ser o maior possível. Vamos lá, cuidado aqui, ó. Vamos encontrar apenas os divisores comuns. Os divisores comuns. Quem são aqui, ó? O 1, o 2, o 3 também é. O 4 não, o 5 não. O 6 também é, ó, repare bem. Aí depois o 12, 10, 15 e 30 não são. Só que eu estou pedindo o quê? O máximo, o maior divisor comum. Quem que é o nosso maior divisor comum aqui nesse caso? O número 6 aqui, ó. O nosso máximo divisor comum, ele é o número 6 nesse caso. Observou bem? Então é isso aí que a gente vai trabalhar na aula de hoje, para calcular qual é o MDC entre os números. Vamos lá. Assim como no MMC, existem duas formas, duas maneiras diferentes
para eu calcular o MDC. Isso é muito semelhante ao MMC. Então, nesse momento, se você não assistiu a aula de MMC, eu sugiro fortemente que você volte ali, assista MMC primeiro, para você entender as duas formas. Vamos lá para a nossa primeira forma, nossa primeira maneira de calcular o nosso MDC. Qual que é a nossa primeira forma? É a fatoração. Fatoração. Assim como no MMC, né, a gente vai fazer aqui no MDC bem parecido. Eu vou calcular então o MDC entre 12 e 30. 12 e 30. O que eu vou fazer então? Vou pegar o 12, vou fatorá-lo, assim como vou pegar o 30 e vou fatorá-lo. 12 dividido por 2, 6. Por 2, 3 e por 3, 1. Então, eu vejo que o 12, ele pode ser escrito como 2 elevado a 2 vezes 3. 2 elevado a 2 vezes 3. Fatorando 30 agora. Por 2, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. O nosso 30, ele pode ser escrito então como 2 vezes 3 vezes 5. Beleza? Então, nesse momento agora, se repara bem, foi o mesmo exemplo que eu dei no MMC. O que eu devo fazer agora? Agora a gente vem com um conceito importantíssimo de MDC. O conceito de MDC, quando eu tenho dois números separados. Qual é o conceito? São aqueles números comuns, apenas os números comuns, tá bom? Com os menores expoentes. Então, apenas os números comuns com os menores expoentes. Vamos pegar nesse exemplo nosso aqui. O 2 é comum? É comum. Quais são os expoentes aqui? O expoente é 2 aqui e o expoente 1 aqui. Vai entrar então ele com o menor expoente. Vai ser com o menor expoente. No caso, o menor expoente é o 1. Vai ser 2 elevado a 1. O 3 é comum também, repare bem. Aqui ele está elevado a 1, aqui também está elevado a 1. Obviamente, vai ser o 3 elevado a 1. O 5, ele não é comum. Ele não é comum, então ele não entra no nosso cálculo. São apenas os comuns com os menores expoentes. 2 vezes 3, 6. Encontramos, então, o MDC entre 12 e 30 é 6. Mesma coisa que a gente já havia encontrado antes. Essa aqui é a primeira forma de cálculo realmente, né? Aquela primeira vez foi só para você entender bem, foi bem na raça, né, que a gente fez ali. Agora, a segunda forma é de fatoração simultânea, assim como foi no MMC. Vamos lá. Fatoração simultânea, segunda forma de cálculo de MDC. Segunda forma. Fatoração simultânea. Vamos lá para o nosso mesmo exemplo, né? Para você conseguir entender bem aí, poder comparar. 12 e 30. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui o 12 e o 30 e vou fatorá-los juntos. Só que presta bastante atenção agora nesse ponto. Eu vou fatorar o 12 e o 30 juntos, só que é um pouquinho diferente do MMC. No MMC, todos os números que eu ia dividindo estavam inclusos no MMC. Agora aqui não. Eu só vou utilizar para o cálculo do meu MDC, desculpa aqui,
MDC, eu só vou utilizar aqueles que dá para dividir os dois ao mesmo tempo. Dividir os dois números ao mesmo tempo. Então, muita atenção aqui, ó. 12 e 30. O 2 dá para dividir os dois ao mesmo tempo? Dá. Aí eu vou e circulo. 2. Aqui vai dar 6 e aqui 15. Eu posso dividir por 2 aqui, só que o 2 não divide os dois ao mesmo tempo, tá bom? Eu vou colocar aqui, mas ele não vai estar incluso no cálculo de MDC. Vamos lá. Por 2 aqui, 6 por 2 dá 3. Aqui continua 15. Repare bem que agora dá para dividir por 3 e o número 3 divide os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou ter que circular aqui, ó. 3, 1 e 5. Agora, o 5 não divide os dois ao mesmo tempo, né? Então, 1 e 1. Agora que é a hora. Se fosse MMC, eu multiplicaria tudo, não seria? Agora, como é MDC, eu utilizo apenas os que eu circulei. Ou seja, 2 vezes 3, que dá 6. O nosso MDC, entre 12 e 36, do mesmo modo que a gente tinha encontrado na primeira forma e também naquela primeira parte na raça. Deu para pegar bem? O grande ponto é esse. Quando você faz a fatoração simultânea, que é a mais utilizada por sinal, você só pode utilizar aqueles números que você circulou, ou seja, aqueles números que dividem os dois ao mesmo tempo. Beleza. Vamos pegar aqui mais um exemplo, né? Que vai ser, inclusive, o mesmo exemplo que eu utilizei no MMC, para fazer das duas formas, né? Para ficar bem firme aí. E assim como na aula de MMC, quando eu anotar aqui, se você já estiver bem firme, você pode dar um pausa no vídeo e já tentar fazer já de uma vez. É o MDC entre 40 e 60. Se você está firme, então pode dar um pausa agora e já tentar fazer das duas formas, tá bom? Vamos lá. Primeira forma, eu vou fatorar os dois de forma separada. 40, e eu fatoro os 60. Por 2, 20. Por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 1. A fatoração do 40 deu 2 elevado a 3 vezes 5. Por 60, por 2, 30. Por 2, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. A fatoração de 60 deu 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5. Ok, aí eu vou utilizar o quê? O conceito do MDC. Qual que é o conceito? Fatores comuns, apenas os fatores comuns com os menores expoentes. Lembra sempre que a gente está falando de divisor. O divisor não tem que ser um número menor do que os números que a gente está trabalhando. Tem que ser um número pequeno. Então, o máximo divisor comum. Quando eu falo divisor, lembra menores expoentes. Apenas os comuns com os menores expoentes. Então, nosso MDC, aqui ó, vou pegar apenas os comuns. Quem são eles? O 2 é comum com o menor expoente, vai ser 2 elevado a 2. O 3 não é comum, não entra. O 5, ele é comum. Ele está elevado a 1 aqui e elevado a 1 aqui, obviamente ele vai entrar como 5 elevado a 1. Essa conta está muito simples de ser feita, né? 2 elevado a 2, 4 vezes 5, 20. Encontramos então que o nosso MDC de 40 e 60 é 20. Vamos lá para a nossa segunda forma desse mesmo cálculo, né? MDC de 40 e 60.
da segunda forma. Vamos lá. Fatoração simultânea de 40 e 60. 40 e 60, fatoração simultânea. Vamos lá. Por 2, dá para dividir os dois ao mesmo tempo. O círculo dá 20 e 30. Por 2, novamente, dá para dividir os dois ao mesmo tempo. O círculo 10 e 15. Repara bem agora que o 2 só dá para dividir o 10, ó. Não o círculo. 5 e 15. Agora aqui, ó, eu posso dividir por 3. O 3 vai dividir só esse cara aqui. Então, não circulo. 5 e 5. Obviamente, eu vou dividir por 5 aqui. E o 5 divide os dois ao mesmo tempo. Então, circulado. 1 e 1. O que eu faço agora? Eu multiplico apenas os que eu circulei. Apenas os que eu circulei. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Encontramos o nosso MDC. Ele vale 20. O MDC entre 40 e 60. Ok? Então, espero que você tenha pegado aí bem legal aí como que a gente faz um cálculo de MDC de uma forma um pouco mais rápida, de forma um pouco mais simples. Eu sugiro que em grande maioria dos exercícios você utilize a segunda forma, fatoração simultânea. Ela é um pouco mais rápida, tá bom? Bem mais expressa, você consegue encontrar o valor com mais precisão. Mas não deixe de saber a primeira forma, porque você vai precisar dela quando chegar em polinômios. Polinômios na parte mais algébrica. Você vai precisar um pouco mais disso, tá bom? Então, nesse momento, não deixa de clicar aqui embaixo, no link que tem aqui embaixo, para você baixar exercícios de MDC. Tem uma listinha aí bacana com gabarito. Tá bom? E também não deixe de se inscrever aí, né, no canal do YouTube para receber todos os vídeos aí em primeira mão. E se você está no Facebook, não deixa de curtir. E no Instagram, não deixa de nos seguir, tá bom? Então até a próxima aula, que vai ser bem importante, vai unir MMC e MDC nos problemas, que é o ponto que realmente aparece em prova. Beleza? Então até a próxima. Grande abraço.